É muito importante a gente entender que as diatomáceas são, primeiro, eles são organismos microscópicos e são organismos que realizam fotossíntese. Então elas convertem moléculas muito pequenas, tá, em moléculas maiores que todos nós precisamos, né? E elas têm aspectos muito interessantes, né? Além delas viverem tanto na coluna d'água, que a gente chama de plâncton, elas também podem habitar o fundo marinho, que a gente chama de bentos, grosseiramente falando. E ela se desenvolve muito bem sob determinadas condições, e uma das características mais interessantes dela é que elas vivem literalmente em casas de vidro, porque elas têm parede celular de sílica que é similar ao vidro. Então esse é um aspecto interessantíssimo, que muitas pessoas se apaixonam por elas por causa disso. E essa parede celular de sílica tem muitas ornamentações, o que as torna muito bonitas. Agora, é óbvio, você tem que gostar, tem que se apaixonar pelo mundo microscópico, que é justamente trabalhar com a microscopia. Elas são realmente muito bonitas quando a gente olha no microscópio, evidentemente. Outro aspecto que me chamou a atenção é a importância delas. Eu nunca pensei, quando eu comecei a trabalhar, né, no meu tempo de jovem, que um organismo tão pequeno fosse ter uma importância global tão grande. E isso é que começou, então, a chamar a minha atenção. Por exemplo, no fim, uma baleia, para ela poder chegar àquele tamanho, em algum momento ela utilizou uma diatomácea, porque ela come organismos que comem as diatomáceas. Então é por isso que uma baleia daquele tamanho, que atrai todo mundo, né, está ali viva. E, paradoxalmente, as pessoas dão mais valor, mais atenção para quê? Para aquele organismo grande. E por quê? Porque elas conseguem ver. Quando que as diatomáceas, ninguém consegue ver. Mas elas estão lá, fazendo o trabalhinho delas, digamos, invisível, por assim dizer. Esse foi um aspecto que realmente me fez apaixonar. O outro é a aplicação delas, né? Elas realmente são praticamente a base da cadeia trófica, e principalmente áreas costeiras. E tudo praticamente que nós comemos no ambiente marinho, em algum momento, em alguma parte do seu ciclo vital, ela comeu uma diatomácea, com certeza. Tá? Elas vão ser a nossa fonte de alimentação. Vocês não tenham dúvida, daqui mais alguns anos, nós logo vamos nos voltar, se nós precisamos ir para a área que tem maior superfície na Terra. Aqui são os oceanos. Quem está em maior quantidade lá? São os organismos microscópicos, são as algas que têm tudo que nós precisamos para sustentar o nosso desenvolvimento corporal. Então esse é o primeiro ponto, nossa própria alimentação. Outro aspecto importantíssimo, as algas são responsáveis pela maior parte do sequestro do carbono, do CO2, e da liberação de oxigênio que você está respirando nesse momento. Se não tivesse as algas, se não tivesse as diatomáceas, vocês teriam desmaiado nesse momento. Se você tirasse só a porcentagem que elas contribuem. Todos somos potencialmente curiosos. O que você precisa? De um estímulo. E é isso que nós precisamos. Quais foram os meus estímulos? Muito cedo, os meus pais me colocaram em contato com a natureza. E isso foi o início, foi o meu ponto de partida. Quando eles me levavam para entrar numa floresta, para caminhar nessa floresta, eles gostavam muito. Quando eles me levavam, já me deram uma máscara de mergulho com 6, 7 anos, para poder cair na água e ver todos aqueles peixes, sair querendo pegar todos eles, isso despertou em mim a curiosidade pela natureza, pelos organismos. Quando você vai amadurecer, aí você começa a fazer outras perguntas, né? Por que eles são coloridos? Por que tem mais de alguns? Outro estímulo importante, a escola. A escola precisa ter esse trabalho complementar. Nem sempre os pais têm uma grande afinidade com a natureza. E aí a escola assume essa função. Eu tenho duas paixões, né? Primeiro é justamente descobrir algo novo dentro da minha área de trabalho. Isso dá uma emoção maravilhosa para mim. E a segunda é poder compartilhar essas descobertas durante a minha atividade científica com o resto da comunidade científica internacional para contribuir, na minha medida, com justamente o que nós comentamos antes, né? Justamente com o conhecimento global que vai permitir o avanço da ciência, né? A melhoria das condições de vida dos seres humanos, a melhoria de condição de vida das outras espécies, inclusive. Isso aí, para mim, sempre me motivou muito e me manteve, ao longo desses mais de 30 anos, com vontade de continuar fazendo ciência. Começou a ficar claro para mim que a ciência ela é um contínuo e que os pesquisadores das gerações anteriores eles vão deixando um conhecimento e um legado. E é responsabilidade minha deixar este legado dizendo para eles, olha, venha fazer a ciência, vale a pena e você vai gostar muito, você vai ter muito prazer fazendo isso. Olha, eu acredito que os pequenos notáveis são maravilhosos e vitais para essa terra Gaia que nós temos.